Olá, queridas flores, queridos brotinhos, gratidão enorme pela sua presença. Hoje eu vou ter uma conversa muito especial com o Dr. Lincoln Hashimoto. Ele é um médico com uma formação muito diferenciada e eu tenho certeza que todo mundo que está buscando um cuidado mais natural com a saúde, um estilo de vida mais saudável, baseado naquilo que a gente acredita, que é essa medicina diferenciada, precisa saber que existe um profissional como ele, né? Então, convidei por isso o Dr. Lincoln para conversar com a gente sobre saúde e o açúcar. E se você, a partir dessa entrevista, tiver outras perguntas que você queira fazer para ele, já deixa aqui nos comentários, porque vai ser uma alegria muito grande me encontrar com ele de novo para levar as suas perguntas, viu? Portanto, comente. Uhum. Vamos lá, por favor, querido. Bom, olá a todos. Queria agradecer o convite, a Juliana Malhardes e aí toda a equipe que está dando tá trabalhando em cima dessa divulgação dessas informações, né, que, a meu ver, assim, são extremamente valiosas, são até subestimados o poder que elas possuem, que podem agregar à nossa vida, que podem conduzir, da maneira como podem conduzir a nossa vida, a gente aplicar ou não o que a gente vai estar conversando aqui. Bom, eu me formei há alguns aninhos aí, quase uma década, e tô durante, na verdade, desde a faculdade sempre questionei, mas muito essas condutas médicas, né, que são predominantemente medicamentosas. E aí, por questões pessoais, questões familiares, fui sempre investigando outras possíveis causas das doenças, né? Então, por exemplo, sofri muito com questão de gastrite, aí fui em 3 médicos, fiz 3 endoscopias, e cada um passava um remédio mais forte e nada de resolver. Então foi um empurrão ali da vida para eu realmente estudar e mal sabia que um dia eu iria me especializar nessa parte, né? Mas foi assim que eu me curei, tá? E teria vários outros exemplos. Bom, da minha formação, quando eu terminei a faculdade, eu não conhecia muitas áreas ainda que eu poderia me especializar que não fosse, né, da medicina convencional. Então eu conhecia acupuntura, homeopatia e fui começar a estudar, fui por esse caminho inicialmente. Então eu fiz a pós em acupuntura, fiz um curso com o Dr. Fernando Binhardi da Unifesp que chamava Diagnóstico Arquetípico Transdisciplinar e fazia uso da homeopatia, mas tinha várias aulas de uma visão bem integrativa de abordagem do ser humano. Então ali já foi uma grande abertura para mim assim de perspectiva, de possibilidade de tratamento. E a vida é maravilhosa, né, Juliana? Ela foi me trazendo tudo que é aquela história, né? Quando a gente busca, a vida traz para a gente o que a gente precisa. E aí foi abrindo um monte de portas, como fui para um congresso de saúde quântica, por acaso encontrei na internet, comprei tudo sozinho, sem ninguém me recomendar, do Wallace Lima, isso lá em Recife, né, o segundo congresso. E aí lá eu vi que, assim, caramba, muitas pessoas pensavam como eu, com relação às abordagens, ao que pode ser o ser humano, né, o Sérgio Felipe, enfim. Foi assim, Encontrou a me tribo. encontrei lá. Poxa, nossa, voltei de lá assim, caramba, é por aí. E aí, né, dentre estudos, cursos, estudei terapia Gerson, que são especialistas em combater câncer com alimentação, foi Max Gerson, o médico que desenvolveu, e por fim, conheci também o trabalho do Dr. Gabriel Cousens, que é talvez a minha principal referência aí principalmente nesse tópico que a gente vai estar discutindo aqui, que é sobre alimentação, sobre o açúcar, né? E aí o índice glicêmico, sobre alimentação viva, e, enfim, né, nós estamos falando de uma das doenças mais prevalentes aí no mundo. E com o Dr. Gabriel Cousens, algo que mexeu muito comigo, que me fez aproximar dele e permanecer por um bom tempo, até recentemente fizemos um retiro aqui no Brasil juntos, né, ele estava aqui, foi mais uma vez, pude estar ali fazendo uns download dele, tentando refletir alguma coisa e aprendendo com ele, é muito bom. O diferencial dele é que, além dessa parte toda médica, dessa questão alimentar, é a parte espiritual, a parte da meditação que ele valoriza muito, né? Então, eu gosto muito de trabalhar nesse nível de consciência, porque eu acho que para qualquer mudança que a gente faça na nossa vida alimentar, vida de relacionamento, etc., acontece sempre no nível antes da consciência. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de que a gente começa a dar mais atenção a tudo que a gente está fazendo, que vai resultar numa melhor escolha alimentar, num melhor relacionamento e etc, né? Então a meditação, na minha opinião, é peça-chave
nesse processo todo, né, a consciência, né, eu chamo isso de vida consciente, que aí vai refletir em qualquer aspecto, né. Então, estudei com o Larry Ribeiro, estudei, enfim, fui pegando um pouquinho de cada e formando o que eu acredito, né, seguindo alguns princípios. Então, essa foi a minha caminhada. Tento aplicar aí essas questões todas, né, na abordagem, orientação alimentar, suplementação, conforme o que eu acho necessário, conforme também o que a pessoa quer também, porque eu não fico impondo nada, né, eu trabalho de uma maneira bem solta, assim, ou eu convenço a pessoa pela conscientização, ou, né, a pessoa também tem essa liberdade comigo. Eu não, né, eu observo, é muito interessante, por exemplo, quando a gente entra em suplementação, ou mesmo na orientação alimentar, tem pessoas que falam assim, não, Lincoln, eu quero ir até esse ponto. Beleza, vamos até esse ponto, que é melhor que nada, né? Em vez de eu chegar e falar assim, não, você tem que fazer isso para isso, isso e isso, tem que fazer. Não, não tem nada comigo que tem, né? Nem É a de verdadeira solicitação de exame. educação, né? A verdadeira Eu educação. acho. Convencer a pessoa na maneira gostosa, né? Do tipo, olha, beleza, eu sinto que eu devo ir por esse caminho, né? Então, Juliana, e todos que estão assistindo, eu tenho esse espectro muito grande de resultados, assim, eu vejo aquela pessoa que fala assim, não, eu preciso mudar, sinto que eu devo fazer isso. Então, tem casos de pessoas que chegam para usar insulina, e aí a gente não precisa usar nem remédio via oral, visto a mudança que a pessoa faz, assim, não é fácil, mas dá resultado. E não é milagre, não é nada, isso tudo que a gente vai estar comentando aqui, entre outros detalhes. E tem pessoas que entram com o braço cruzado, sai de braço cruzado. Beleza, tá tudo certo. De repente é uma Mas semente para quem sabe um dia, né? exato. Eu penso assim, Ela viu? sabe que existe. Muitas vezes assim, eu invisto na pessoa também, porque é bem cansativo, né? Esse meu trabalho, que é diferente de eu pegar, dar uma receita e 20 minutos, meia horinha próximo ao paciente. Não, eu fico ali 2 horas conversando, depois mais um tempo, mando material para a pessoa, sabe? É aquilo que eu te falei, é conscientizar. E é o que eu pude ver trabalhando com o Dr. Gabriel, eu acompanhei ele em algumas consultas, é isso que ele fica trazendo durante a consulta, conscientização, estatística, ciência, para convencer a pessoa a mudar, né? Muito Mas legal. essa é a minha caminhada, é infinita, é claro, né? Tem muito conhecimento aí pra gente. E a ciência aí está sempre mudando, não existe verdade absoluta. Tudo que eu vir a falar aqui, vamos sempre lembrar que tem que individualizar, né? Não é nada de consulta médica, não é para você específica, é para você talvez estudar sobre, ter esse cuidado de sempre estar individualizando, porque cada corpo é um. Então, às vezes, o que é melhor para um não é para outro. Então, doutor Lincoln, temos um monte de perguntas, né? A gente abriu as perguntas no Instagram, para quem quisesse perguntar. Então, a gente tem um monte, mas eu quero começar por umazinha, que é o seguinte: explica um pouco para gente como que funciona o açúcar na fisiologia do corpo, né? Não sei se é Tá, nessa ordem, como que funciona a fisiologia do corpo diante da presença do açúcar, né? Para a perfeito. gente, sabe, dentro daquele teu trabalho de conscientizar, para a gente ter uma compreensão um pouco maior do que é, para sair um pouco desse lugar comum que a gente fica, faz mal, engorda, da Tá. diabetes, enfim. Legal, olha. Primeiro, vamos entender que todo alimento, vamos generalizar para ficar fácil a explicação, mas isso vai variar entre os alimentos. Mas todo alimento pode ter em sua composição carboidrato, né, proteína e gordura, que são os macronutrientes. Beleza. Então a gente vai variar entre os alimentos. Você pegar, por exemplo, uma fruta, tem mais carboidrato, né? Se você pegar, por exemplo, uma leguminosa, né, um feijão, um grande bico, lentilha, tem mais proteína, né, na sua proporção ali, varia cada fonte, etc, mas vai ter muita proteína também, além de carboidrato, né? Mas tem bastante proteína, diferente da fruta, que é predominantemente carboidrato. Se você pegar uma oleaginosa, uma castanha, enfim, ela vai ter na sua composição uma grande concentração de gordura. Então, quando a gente se alimenta, a gente quer esses três nutrientes dos alimentos. Existe também, além dos macronutrientes, os micronutrientes, que são as vitaminas, minerais, que isso daí também é fundamental para a nossa saúde. Daí a importância de variar os alimentos, né? Uh, e, por fim, aí, com relação aos micronutrientes, eu não vou entrar tanto nesse primeiro momento, tá? Que vai falar mais para focar mais na questão dos carboidratos, que é dos macronutrientes. Mas só para entender que, assim, a gente precisa variar os alimentos,
né? Cada um tem o seu porquê de consumir, por isso tem que variar cores, né? Texturas, enfim, toda essa gama. Bom, falando dos carboidratos, especificamente, que é um dos macronutrientes, ele tem como função primordial no nosso corpo é dar energia. Ah, poxa, então o carboidrato é super bem-vindo, pode comer à vontade? Não, esse que é o pulo do gato, a meu ver, né? É saber equilibrar dentre todos os macronutrientes, né? Tem pessoas que vai poder consumir mais carboidratos sem nenhum efeito colateral na vida toda dela. Tem outras pessoas que, por inúmeras questões, né, sejam emocionais, genéticas, por os outros alimentos dessa composição toda que ela consome no dia, que ela consumindo menos carboidrato, ela vai ter mais predisposição a desenvolver outras doenças. O que eu quero dizer com isso é que duas pessoas consumindo a mesma quantidade de carboidratos podem ter resultados na vida diferentes. Uma pode desenvolver diabetes, outra não. Então aí entra o que a gente conversou da individualização. Então, essa é uma questão. A outra é moderação. Tá? Então, não adianta você falar assim, pô, esse é um carboidrato saudável, vamos colocar frutas, né? São carboidratos que eu acho que são super bem-vindos para nossa dieta diária. Mas aí a pessoa come muita fruta durante todo o dia, de uma forma desequilibrada, desproporcional. Às vezes, para essa pessoa, pode não ser o melhor para ela, tá? Então, continuando. Então, o carboidrato é uma fonte de energia para a gente, super bem-vindo. Uma vez que a gente consome as várias fontes de carboidratos que existem, seja de um açúcar de mesa, né? Vamos começar por um de mais baixa qualidade, ou seja, de uma fruta, ou de algum legumes, de alguma raiz, né? Um carboidrato. Ali também tem carboidrato, mas é um carboidrato de absorção mais lenta, diferente do açúcar de mesa, que a absorção é rápida. Então, todos esses carboidratos são bons para nós, são essenciais para nos dar energia e várias outras funções. Aí, qual que é uma questão que eu acho importante a gente diferenciar para as pessoas entenderem o que pode ser o carboidrato no nosso corpo? É que quando a gente consome carboidrato, a gente tem o aumento do açúcar no sangue, né? Que seria, vamos supor, você está lá em jejum, sua glicemia está no valor um pouquinho mais baixo, a gente come qualquer um dos carboidratos existentes, né? Enfim, independente da composição. Uma vez que você consome, o corpo absorve, digere, absorve e aumenta o açúcar no sangue. Uma vez que aumenta o açúcar no sangue, o pâncreas detecta esse aumento do açúcar do sangue, ele libera insulina. Para quê? Para não explodir de glicose dentro do sangue, né, o açúcar. E aí você tem aquela queda, a liberação de insulina para não deixar subir muito o açúcar no sangue. Aí você tem a queda dos dois. Aí diminui a insulina, porque vai diminuindo o açúcar no sangue. Beleza. Então, fisiologicamente, você tem essas alterações. Lembrando que muito açúcar, constantemente alto no nosso corpo, ele é a favor de inflamação. Por isso, a gente deve equilibrar. Outra questão, se você vive muito tempo fazendo esses picos de açúcar, com pico de insulina, o que vai acontecer? O seu pâncreas, vamos tentar imaginar isso, que ele tem o pâncreas é um órgão responsável por liberação de várias substâncias, hormônios, endógenos, exógenos, mas eu vou focar na insulina, que nós estamos focando na questão do metabolismo do carboidrato, do açúcar. Imagine que ele é uma pilha que ele vai liberar ali, vamos supor, só para ilustrar, tem uma pilha que vai durar a sua vida toda ali. Se você usar muito dessa pilha aí, desse pâncreas, ela vai acabar antes da hora. E se você conseguir moderar o uso, ela vai durar mais tempo. É como uma bateria no celular. Se você deixar usar ele menos, ele vai durar mais tempo, só que você ficar usando o tempo todo tela ligada, aquilo vai durar menos tempo. Claro que tem regeneração por trás, mas isso tudo é a fisiologia ideal do nosso corpo. Colocando no exemplo do celular, todo mundo vai entender muito bem agora o pâncreas. Não é? No carregador, Quem que perfeita. não gosta desse universo nas mãos aí é espetáculo. O celular, e é Agora isso. nunca foi tão claro. Então, assim, esse cuidado que a gente traz quando a gente vai falar dos carboidratos, desse consumo de açúcar, consumo de insulina, é onde a gente deve atentar. Por quê? Se você consome muito, mesmo seja um açúcar, né, proporcional, um açúcar pior, em qualidade pior, né, açúcar de mesa, que não tem nutrientes, que é refinado, a lesão vai ser maior, né, em menos tempo. Isso você consome com mais moderação, seja de um açúcar melhor, um carboidrato complexo,
proveniente de frutas e distribuída no seu dia, na sua vida, você vai durar mais tempo para você ter algum, se é que vai ter, né, para você desenvolver qualquer problema relacionado a isso. Então, a moral da história é o carboidrato é um combustível para o nosso corpo, não o único, a gente pode ter combustíveis provenientes das gorduras dos carboidratos também, mas é a fonte primária, primeiro que o nosso corpo utiliza. E ele deve ter esse cuidado na quantidade, porque ele é pró-inflamatório. Há quem diga que o diabetes tipo 3 é o Alzheimer. Então, há quem diga que o diabetes tipo 3 é o Alzheimer. Vamos ver os estudos futuros. Por quê? Porque tá vindo muito estudo demonstrando que níveis elevados de açúcar contido no nosso sangue favorece, né, esse processo inflamatório a nível cerebral. Então, mais um motivo para a gente ter esses cuidados, entender que, calma, o açúcar é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas a gente precisa ter essa atenção de que também, não é sem limite. Legal essa explicação. Eu acredito verdadeiramente, né? Assim, a gente, depois que passa algum tempo sem consumir alguns alimentos e volta a consumir, ou idas e vindas e tal, quando a gente sente no corpo essas experiências, né? Isso fica muito real. Nem sempre a gente consegue fazer disso algo que vai impedir que a gente erre de novo. Mas, enfim, Perfeito. o que você está falando que eu acho muito legal é a importância dessa consciência de que se a gente está fazendo, mesmo quando a gente vai fazendo errado, a gente sabe o que está fazendo errado para depois consertar, né? Que acho que e quando você o que eu tiro de quando você fala sobre o processo de educar para a saúde, né? Perfeito, Juliana. E eu achei muito interessante. Quando a gente fala sobre os carboidratos, e aí, assim, a gente tem várias perguntas aqui, né, das pessoas em relação ao nível de dano de cada um, né? Então, Uhum. claro que a gente tem que ter uma dieta biodiversa, daquilo que a gente pode consumir com alguma sabedoria, aquele doce que você vai consumir com alguma sabedoria. É, como que funciona isso, né? A gente vai ter aqui pergunta do açúcar de coco, o açúcar mascavo, o mel, assim, essa coisa, o açúcar mascavo é de verdade, não é de verdade, né? Por causa das adulterações. E se fosse o de verdade que ninguém tem? O mel que é esse mel processado, o mel que pode trazer benefício ou não traz, né? E se você quiser, a gente pode falar de um por vez, ou se você quiser falar dentro da sua organização livre, Tá bom. né? Açúcar branco, açúcar demerara, né? Assim, a gente tem um Beleza. monte de perguntas. Pintou até açúcar da beterraba e xilitol. O Beleza. xilitol era esperado, açúcar da beterraba que eu achei mais surpreendente. Uhum. Vou falar geral, mas vou deixar fluindo aqui, a gente vê como que, até porque às vezes algum ou outro eu acabo é, falando menos ou mais, ou nem falando, tá? Mas vamos lá. Bom, com relação à dúvida quanto aos açúcares, né? Eu venho de uma escola que, assim, evite o máximo que puder, então eu vou passar esse norte para vocês, porque a gente tenta mostrar o outro extremo para tentar ir um pouco no caminho do meio. Vou tentar conscientizar um pouquinho por que minha preocupação é tamanha com relação a açúcares em geral. Olha só, vamos alinhar lá de baixo, vamos, né, nivelar assim, só para o pessoal ter essa noção. Nós estamos falando de principal consequência do diabetes, do carboidrato, né, em excesso, é o diabetes. O Brasil é o quarto, né, de acordo com o Atlas aí da Federação Internacional de Diabetes de 2017, é o quarto país com mais pessoas diabéticas no mundo. É coerente, né, proporcional até a população, mas talvez deveria ser o quinto. Mas isso não importa. Só que o que acontece? O problema é que o diabetes, viu, Juliana, ela acomete muitas pessoas. Em países desenvolvidos, a cada duas crianças que nascem, uma vai ser diabética. E o problema é que a pessoa diabética, ela não morre do diabetes, ela tem 3 vezes mais chance de infartar, né? É a principal causa de cegueira em adulto dos 20 aos 65 anos, que é adquirida. Então, né, a segunda principal causa de amputações. Então, a gente precisa entender que, assim, vamos tentar desapegar um pouquinho do açúcar.
tá? Vou ser bem sincero, independente de qual é o melhor ou não é, que a gente, claro, vai sempre optar pelos melhores, a gente deve dar uma atenção que muito de nós estamos apegados ao prazer do açúcar, ao que ele causa no nosso corpo. Independente qual açúcar que estamos falando, seja um açúcar refinado, seja um açúcar de uma fruta, da beterraba, não importa. Lá no nosso cérebro, o local do prazer, que é despertado quando a gente consome qualquer um dos açúcares, é o mesmo que onde é despertado o local do prazer quando a pessoa consome um álcool, quando consome uma cocaína. Então, o negócio é muito mais embaixo, se for ver. A gente, em geral, subestima, né, o que o açúcar causa no nosso corpo, tanto de prazeres quanto de malefícios, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente precisa tentar o quê? Calma, né? O nosso foco aqui é o carboidrato, mas vamos sempre lembrar de preparações em que a gente consuma menos carboidrato, sabe? Sempre consumir muitas folhas nas nossas refeições diariamente, porque essa combinação de fibra com carboidrato que quer que seja que a gente consuma já ajuda a reduzir esse impacto no nosso corpo, tá? Então, primeiro de tudo, eu queria trazer essa noção de que é, você pode consumir o açúcar de melhor qualidade, mas se você tiver uma tendência, seja genética, biotipo, etc., para desenvolver um diabetes, pode ser o melhor que for, mas a gente precisa realmente desapegar um pouquinho dele, porque a maior parte das pessoas consomem muito, essa é a verdade, tá? Tem vários estudos mostrando aí que a média, né, tem bastante estudo, principalmente americano, assim, eles consomem 2, 3, 4 vezes mais açúcar do que o recomendado, tá bom? Então, beleza, vamos falar um pouquinho sobre o açúcar agora propriamente. Sem dúvida, a gente deve consumir açúcares não processados, sempre que possível, né? Na sua forma mais natural, né? Logo depois que foi extraída, enfim, sempre que possível ir por esse caminho. Foi passando por processos, né? Seja onde a gente pega desde falar do açúcar mais comum, desde a cana-do-açúcar, né? Para a rapadura, né? Para o açúcar mascavo, para o melado de cana, para o açúcar cristal, demerara, cristal, refinado, até chegar no confeiteiro, que vai cada vez se refinando mais, acrescentando mais química nessa história. Todos eles aí a gente tem que dar essa atenção. Sempre que puder, vai para os mais, né, menos processados, vamos dizer assim, primeira extração e para aquele caminho. A gente tem sim, né, a possibilidade de consumir, por exemplo, um açúcar de coco, que tem um índice glicêmico menor, né, o próprio açúcar da beterraba. Entretanto, é açúcar, e por mais que o índice glicêmico seja menor, então o índice glicêmico é essa capacidade do alimento tem de aumentar o açúcar no sangue, por mais que é menor, vai também elevar. Pela minha formação, como eu disse, eu sou um pouco mais rigoroso, né? Quando eu atendo diabéticos, por exemplo, eu peço que evite até estes aí, até os mais menos processados, porque na prática você vê isso. O diabético consome qualquer uma das preparações de média glicemia, aumenta, tá? Então, se o que a gente quer é não usar medicamento, vai ter que realmente retirar. Aí vamos pegar um nível melhor ainda, que para alguns diabéticos, porque depende do grau da doença da pessoa, né, vai alterar menos. Por que eu estou dando exemplo do diabético? Porque esses seriam as pessoas mais sensíveis ao açúcar, né? Se você pegar uma pessoa com, sei lá, 20 anos, que tem uma saúde ótima, a pessoa pode comer um balde de açúcar que o corpo vai segurar e não vai deixar perder o controle. Então, isso é até um cuidado que as pessoas devem ter, pois muitas das pessoas falam assim, olha aqui, eu consumo um monte de fruta, um monte de açúcar, faço um monte de preparação, mas está lá, tem 20 anos, 30, 40, tá lá, o corpo ainda está segurando. Só que em vez desta pessoa desenvolver um diabetes, enfim, com 80, 100 anos, vai vir com 60. Então essa é uma questão muito importante. Às vezes as pessoas, né, falam, olha aqui, tá dando tudo certo, olha meus exames, eu estou acostumado a ver isso, eu sempre tive uma saúde, comi de tudo, não sei o quê, não sei o quê. Aí dá lá, 40 anos já começa a alterar, né? Então vale essa atenção aí. Bom, quais são os açúcares que a gente então consumiria? Uma pessoa que não tem nenhuma doença, eu falo assim, consuma açúcares de qualidade, menos processados possíveis, com moderação. Todos eles, porque o que importa é o que você come
no seu dia todo. É essa balança que eu comentei dos macronutrientes. Pode comer fruta? Pode comer fruta, super pode. Pode comer, às vezes, né, as raízes, se a pessoa consome pães, enfim, que eu acho que isso é muito, né, cada um. Tem pessoas que não consomem glúten, outros consomem. Beleza, porque o que vai importar é tudo que ela come no dia todo. Esse é o pulo do gato. A pessoa conseguir olhar e falar assim, bom, distribuir bem meus nutrientes na minha alimentação hoje. Comi carboidratos simples, carboidrato complexo, consumir gordura, consumir proteína, consumir fibra. Essa é a questão, tá? Bom, então, todos os açúcares, de certa forma, podem ser liberados. Fosse falar para escolher, Lincoln, qual? Vamos lá, vamos de açúcar mascavo, vamos de açúcar de coco, mesmo da beterraba, né? Porém, sempre que puder, com moderação, né? Como tudo na vida, com moderação. Se tomar 10 banhos por dia, vai fazer mal para a pele. Então, se tomar 10 litros de água por dia, vai fazer mal para os rins. E água é essencial para a vida, né? Agora, Legal. o que eu costumo fazer, assim, de dar dica para as pessoas, que eu faço na vida pessoal, é para segurar um pouquinho, às vezes, o consumo de carboidrato, mesmo esses carboidratos bons, né, menos de índice glicêmico menores, às vezes, quando fizer uma preparação, vai fazer uma vitamina. Então, coloca lá, enfim, independente da preparação, se é com fruta, não é, mas aí pode realmente adoçar um pouco com fruta, e se está sentindo que falta alguma coisa, em vez de acrescentar um açúcar refinado, é, algum ou mais fruta, colocar um pouquinho, por exemplo, de estévia. E estévia você pode ter essa plantinha em casa, né? Ela se dá bem no nosso país. Ou se não tem como, desidratada, a folhinha mesmo, você pode processar, pegar o pozinho dela, que aí você está menos processado ainda. Ou a outra opção da estévia, por exemplo, você tem hoje em dia, né, ela em pós, industrializada em líquido, né? Essa é uma outra opção. Então aí você equilibra um pouquinho, porque a estévia tem essa capacidade de adoçar sem alterar o índice glicêmico. Claro que ela dá o residual dela, por isso que eu falei, põe um pouco de cada, né? Consegue essa doçura num nível que você chega no paladar, mas não fica só do adoçante, aí você tem um pouquinho da fruta. Com relação, por exemplo, ao xilitol, eritritol, talmatina, são excelentes em termos de adoçar e não deixar aquele residual, mas a gente deve sempre lembrar que ele foi processado. Eu tenho uma pulguinha atrás da orelha com todos esses processados, assim. Então, sempre que dá, Também eu prefiro tem. às vezes consumir, né? Eu prefiro consumir uma da fruta direto do que um desses, exceto se a pessoa tem diabetes ou pré-diabetes, aí muda um pouquinho os cuidados, tá? Bom, e claro, né, lembrar que para algumas pessoas que já têm uma tendência a algum desarranjo intestinal ou não tá legal essa microbiota, para animais, né, por exemplo, cachorro, gato, eu sei que é tóxico até, então maior cuidado desses polióis, né, no caso xilitol, eritritol. Então, o principal que eu queria passar da ideia do consumo de todos esses carboidratos é isso, né? Primeira opção de adoçante seria o stevia, né? Se possível, combinar com outro adoçante ou com uma fruta, né? Então, stevia mais uma fruta ou stevia mais um açúcar de coco, um demerara, um açúcar cristal, evitando sempre naquela ordem de mais processado para o menos processado. Essa é a ideia. Essa é a ideia dos açúcares de forma geral, Juliana. Alguma pergunta disso? Existe mel bom, não para abelha, no sentido de que Tá. a gente tira dela, né? Respeita essa Aham. coisa, mas no aspecto da saúde, né? Como é que fica o mel nesse pensamento? Por uma escola minha, eu diria, o mel, ele tem a questão de não ser vegano e também é alto índice glicêmico, tá? Por mais que tenha vários nutrientes, etc., se for, por exemplo, por um diabético, eu evitaria também, tá? Não liga não de eu pegar bastante forte nessa questão diabética e tal, porque é meu trabalho, então, assim, eu estou acostumado a lidar com pessoas com problemas de saúde. E aí eu vejo a utilização dos melhores alimentos para as pessoas e o resultado. Então, por mais que às vezes pode acontecer de você consumir um alimento de baixo índice glicêmico, por exemplo, um açúcar de coco, se a pessoa é um diabetes já bem desenrolado, já que desenvolveu por anos, aquilo já altera, sabe? Se você quer reduzir remédio, você precisa reduzir até mesmo açúcares assim. Falando especificamente do mel, então a gente tem essa questão que eu comentei, essas duas, né? Existe sim mel bons, mas aí você tem que saber a fonte. Porque, né, enfim, é igual você falar de alimento orgânico. Hoje em dia tem tantas questões envolvidas, é ser humano que está por trás, então corre os riscos aí, né? Eu nunca estudei especificamente categorias de cada tipo, né, de mel, porém é mais uma opção para quem consome.
sim, entra ali junto, né, com melado de cana, com açúcares que não foram processados, tá? Eu não vou saber te precisar se ele é moderado ou alto índice No glicêmico, final. mas Tá, entraria, tá. né, como uma opção Moderado. segura, né, para pessoas que não têm nenhuma doença e quer consumir algum açúcar e não segue uma linha vegana e tal. Então seria uma opção também. Uma coisa que. Obrigada, querido. Por É, nada, o que que isso. a gente tem visto aqui conversando com quem, respeitando o veganismo, mas com quem produz e quem tem interesse em consumir pelo aspecto da saúde, é que tem o mel, e aí é o mesmo pensamento que você usou antes, né? Quanto mel, eu tenho o processado, que é o pasteurizado, e tem um Uhum, outro tipo de extração que é a frio e que preservaria microelementos, e isso teria uma qualidade probiótica. E quem defende ele como um alimento positivo, né, vai falar uhum, desse aspecto. legal. Isso me faz, assim, voltar um pouco já ia falar outra coisa, mas como esse tema é fascinante, né? Quando a gente fala com uma pessoa como você, que tem essa visão tão bacana, a gente não lembra muito. A gente está aqui muito pensando nos doces, né? Porque os doces, eles têm esse efeito muito forte onde a gente vê o açúcar objetivamente. Em relação aos carboidratos que a gente come no dia a dia, né? E aquilo tudo que vira açúcar, né? O arroz, o macarrão, aquela raizinha que a gente tem que comer, né? Que a gente podia dar uma pincelada passadinha nisso aí. Tá, você gostaria que eu comentasse assim, o quanto isso acaba influenciando também nos carboidratos do dia? Isso, no Perfeito. açúcar do Olha, dia. um prazer poder falar sobre isso, porque mais uma vez isso passa desapercebido nas refeições das pessoas. Eles não contam esses carboidratos no dia dela, né, das refeições, e nem imaginam que pode ser um carboidrato de alto índice glicêmico também, né? Então, com relação a, por exemplo, vamos falar aí de batata inglesa, do arroz branco, macarrões, né, de farinha de trigo aí que são produzidos dessa forma convencional, mais consumidas, pães. Então, muito comum em café da manhã as pessoas, comi só uma fatia de pão, só um pão francês com manteiga e só isso, doutor, não consumi mais nada. Mas cai nisso que a gente está conversando, o índice glicêmico elevado, dá aquele pico de açúcar no sangue, porque a absorção é muito rápida, todos esses elementos que a gente acabou de falar, o pâncreas detecta isso, libera um monte de insulina para segurar esse açúcar, não virar um diabetes, não se instalar um diabetes, provavelmente. E aí você, bom, tem a hipoglicemia, não necessariamente hipoglicemia, mas você tem a redução da glicemia. E um detalhe desse daí que vale a pena a gente comentar desse vai, sobe, desce, quando você consome alimento de alto índice glicêmico, você tem o quê? Você tem esse pico de açúcar, então aqui você está cheio de energia, um estado de humor ótimo, alegre, feliz, aí, bum, cai a glicemia em seguida. Aí você está desanimado, com baixa energia, irritado, querendo mais carboidrato, e aí você vai e come, bum, de novo, sobe e desce. Então, então sobe a glicemia, o pâncreas libera insulina. Aí você que tem a queda, ele diminui a insulina, diminui a glicose, aí você tem fome. E fica nesse looping. Então, só para fechar esse raciocínio, a questão é a gente conseguir lembrar de sempre que puder consumir alimentos de índice glicêmico moderado para baixo e sempre ter bastante fibras, né, nessa composição, dependendo proteína e gordura. Porque com isso você vai fazer com que esse pico de açúcar seja mais lento, com a liberação de insulina mais lenta. Ou seja, você vai oscilar muito menos durante o dia esses picos, esse altos e baixos de açúcar, menos oscilação de humor, menos fome frequente, tá? Então, essa é uma questão bem importante, uma dica fundamental para a vida de todos nós, faz muita diferença, tá? Então, vai consumir uma fruta, se possível, talvez colocar uma chia, uma linhaça, um óleo de coco, alguma proteína, e automaticamente isso já vai fazer com que a absorção seja mais lenta, né? Esse pico de açúcar mais lento, a saciedade maior, tá? Bom, então, voltando a essa questão que você comentou, a gente tem sim o carboidrato vindo de todos os lados do nosso dia, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, não, mas eu não comi nenhum chocolate, não comi nem, sei lá, vamos colocar assim, nenhuma fruta doce, mas só arroz, feijão,
fiz uns legumes cozidos, né? Batata doce com mandioca, batata inglesa. Bom, se lembrar mais algum, você me complementa aí. E não consumi quase nada de carboidrato hoje, na cabeça deles, né? Pelo contrário, isso também tem muito carboidrato aí. É um carboidrato de melhor qualidade que, né, de um pão, de um açúcar refinado, mas para o corpo vai ser aquele mesmo entendimento. O corpo vai absorver, vai virar um combustível, um carboidrato, né? Esse vai virar um combustível, essa glicose no nosso corpo, o corpo utilizar, mas geralmente a gente consome muito mais do que precisa. Esse excesso, o corpo detecta e o fígado lá nas suas funções vai converter, por exemplo, em triglicérides, que é muito comum. Quando você avalia o exame de uma pessoa que você quer descobrir se a pessoa está abusando muito de carboidratos, você vai lá olhar o triglicérides, que é o que tem uma relação íntima com os carboidratos, né? Então, você automaticamente você vê se o colesterol total alto, mas a hora que você vê é principalmente por causa dos triglicéridos, dos triglicerídeos, que é um dos tipos de açúcar, de gordura do sangue, você automaticamente começa a associar com carboidrato. E quando ele está alto, é qualquer carboidrato. Pode ser um refinado, do arroz branco, do pão, das raízes, das frutas. Então, essa atenção a gente precisa dar para todos os alimentos, inclusive o arroz branco e demais carboidratos aí que passam como naturais. E a gente não coloca isso na conta, né? E aí, quando você estava falando, eu só pensava nas crianças, porque o tal do arrozinho, né? O tal do macarrãozinho de arroz. E pelo menos aqui em casa, eu acho até que minha casa é uma casa que tem uma oferta bastante razoável de escolhas, embora ele tenha também umas outras possibilidades que o pai oferece que me deixam um pouco assim, mas eu faz parte de estar no mundo, né? Tudo Então, certo. Sempre. é o meu exercício de flexibilidade e desapego. Mas o Lucas não é uma criança, por exemplo, que acorda e tem pão para ele. Eventualmente, se o Certo. André der um mole, mas ele nem se interessa. Mas um creme de banana é a ração básica dele, é o creme de banana. E agora que você está me falando, eu já estou pensando assim, agora quando eu fizer o creme de banana, eu normalmente gosto de botar um pouco de leite vegetal, né? Eu boto leite de linho, eu boto um leite de coco, que ele adora, né? E uso a fruta madura que não precisa adoçar, né? Agora eu não estava usando chia, linhaça sempre, mas eu vou começar a liquidificar junto, né? Para dar uma segurada nisso. Porque o menino gosta de doce. Tâmara, e a gente usa tâmara mediol, uma tâmara diferenciada, né? Não é aquela tâmara que tem caramelo, açúcar, papapá. E aí, Perfeito. tâmara gigante, né? Uhum. Ele come, mas não come várias, né? Ele come uma. Assim, a mãe tira a semente e tal. Bem, o que me preocupa, assim, em geral, sobretudo na alimentação deles, né? Tudo é baseado em carboidrato. Tudo que eles gostam é baseado em carboidrato. Perfeito. É isso mesmo, né? A gente sabe que as crianças, na verdade, a gente reflete essas crianças conforme vai crescendo, só que a gente tenta conscientizar que não pode ser só aquilo, né? A criança não tem esse controle ainda desenvolvido. Não tem jeito. É um alimento gostoso, né? Por aquilo que eu falei, de onde estimula no cérebro. A criança precisa de carboidrato também, como nós. A criança tem um metabolismo, né, bem acelerado. É fundamental para delas, para todos nós. Todos nós podemos consumir, em regra, frutas diariamente. Mais de uma, três, quatro, tudo depende do biotipo, da quantidade, da rotina, mas a gente pode consumir, é bem-vindo. Mas essa é uma dica legal. Bom, vai fazer uma vitamina, talvez colocar alguma fibra junto, pode até bater junto, né? Porque só de acrescentar alguma fibra ali no processo, no liquidificador, você já vai retardar a absorção. Então, em vez de nossos filhos pedirem novamente uma fruta depois de meia hora, uma hora, aquilo ali vai levar mais tempo para vir a fome novamente. Ou, por exemplo, o mingau de chia, né? Um que meu filho aceita bem. Faz um leite de coco, enfim, um leite vegetal, coloca lá chia, hidrata e saboriza. Pode ser desde com uma fruta, com um cacau. Meu filho aceita bem nibs de cacau, então já consegue, né, agregar naquele carboidrato de qualidade boa fibras, né, mais nutrientes. E isso daí, poxa, a gente pode agregar vários fatores aí, desde uma saciedade maior quanto uma maior nutrição. A gente sabe os benefícios de uma linhaça, de uma chia no nosso corpo. Outra dica, por exemplo, vai consumir, ele gosta de comer banana. E tenta uma vez ou outra sugerir, filho, vamos colocar uma pasta de alguma castanha, de alguma, né?
Porque automaticamente você vai ali também, mais uma vez, colocou fibra com uma gordura, você vai dar uma saciedade, é diferente, faz o teste, né? Você mesmo. Eu, pro meu biotipo, quando eu consumo só fruta, é meia horinha eu já estou pronto para outra. Porém, se eu consumo fruta com uma gordura, eu consigo ficar 1 hora e meia, 2 horas sem fome. Então dá a diferença. Claro que existe essa individualidade, mas só de você acrescentar fibra, gordura, proteína, a digestão é mais lenta, dá mais trabalho para o corpo digerir, certo? Legal isso, muito boa essa dica, muito Que bom. excelente. Porque a gente já pensa assim, pô, tem uma granolinha no pote, né? Uma misturinha aí de girassol descascado, abóbora, semente da abóbora verde, uma tâmara de qualidade picadinha, um damasco, né? Aquilo aí já bota chia, linhaça, já faz aquela granolinha mais assim. E aí, Ótimo. ensinando a colocar, né? Mesmo que seja. Porque o Lucas, ele gosta de comer a fruta e aí depois, quando ele vai procurar outra coisa, ele pega uma castanha. Como eu falo, eu deixo aqui tudo em vidro, transparente, no armário, que é para ele poder apontar e dizer também o que ele quer. Confiar um pouco nesse instinto, já que não tem bolacha, né? Se Isso. tiver uma bolacha, a bolachinha que a mamãe faz. Então, é, a gente aqui, eu tenho desenvolvido, né? Então, assim, eu acho que isso já valeu porque me caiu uma outra ficha aqui. Eu vou começar a fazer desse jeito, gratidão, viu? Já tocou uma Compartilhando vida, aí. na verdade, Fico duas. feliz. Uma coisa que eu também fiquei pensando enquanto você falava, quando a gente vê um bolo de festa, né? E como o bolo é uma coisa afetiva, porque ele está em todas as celebrações da vida, né? Desde aniversário, qualquer conquista tem bolo, né? Então, e aquele bolo recheado, né? E o cara vem farinha de trigo refinada, açúcar refinado, ovo da galinha doente, Leite margarina e ladeira condensado. abaixo. E hoje em dia é muito pior quando você vai numa festa infantil, que você não sabe diferenciar o que é o plástico e o que é a comida. Da saudade do Uhum, glacê de açúcar branco e clara de ovo da tia Lourdes, sabe? Porque uhum, aquilo era coisa santa em relação à pasta, essa pasta sintética que você acha que se tacar um fósforo ele pega fogo na mesa, né, cara? Porque uhum. a gente está falando aqui de um nível muito delicado de escolhas, né? Quando a gente olha para esse mundo plástico, que isso me dói, né? Enfim, mas no Compreendo. aniversário de 1 ano do meu filho, eu fiz a festa para os bebês, né? Então só podia ter comida baby friendly, nada que os bebês não pudessem. E quando eu penso nesse bolo, né? E eu tive que criar um outro bolo, um bolo recheado, e eu tenho me dedicado muito a isso, né? Como uma pesquisa mesmo, onde a gente possa ter uma confeitaria que não seja necessariamente de forno, onde você não tenha as farinhas processadas com glúten, que você tenha a opção de não usar a manteiga, ou se não quiser usar ghee, mas usar manteiga de cacau, óleo de coco, né? E a confeitaria é linda, né? Com um bolo recheado, com tudo que você quiser decorar. E aí, claro que a gente decora mais com flores, com frutas, né? E quando eu penso assim, que eu faço um bolo desse que tenha farinha de coco ou a massa do leite de coco, farinha de arroz, eventualmente, a gente não usa farinha de arroz quando é cru, né? Mas a farinha de coco ou farinha de amêndoa, açúcar de coco, ou mel e castanhas, o índice glicêmico disso, assim, o potencial que você tem de você comer, né, uma fatia desse bolo e o dano que ele vai fazer em relação a uma fatia pequena do outro bolo, a gente já está falando, né, de universo, porque toda essa fibra, além do açúcar ser um açúcar diferenciado, eu comecei a pensar nisso enquanto estava conversando com você, toda essa fibra do coco, né, a gordura do óleo do coco, a gordura da manteiga de cacau, vai fazer com que seja realmente um doce diferenciado, mas não só porque, isso que eu estava querendo dizer, arrumando o pensamento enquanto falava, não só por conta de estar usando um açúcar com menor índice glicêmico, mas por causa do contexto do doce, né? Perfeito. É isso, olha, vou dar minha opinião com relação a esse aspecto todo, né? Olha só. Ah, primeiro que a gente nós como pais, eu vejo assim, a gente faz o nosso papel, né? Eu acredito que a sua despensa deve ter muitas coisas em comuns com a minha. Então a gente já nem tem as porcariadas. Mas a gente vai ter sim alimentos de alto índice glicêmico.
beleza, é muito melhor consumir uma fruta desidratada, do que uma bolacha, né? Porque assim como um bolo industrializado, enfim, além do, vamos supor que a gente faça um bolo crudívoro com frutas desidratadas, que em termos de índice glicêmico pode ser alto, mas nem se compara com um bolo convencional que tem um índice glicêmico alto, só que além disso, ele é intoxicante. Por quê? Porque tem cheio de corante, conservante, várias substâncias ali, né, que foi utilizada na preparação foram processadas, tem INS X, Y, Z. Às vezes não é de tão boa qualidade. Às vezes quando a gente prepara a gente consegue preparar algo tudo com alimentos, né, as substâncias, a matéria-prima ali é orgânica, sem agrotóxico. Aí a hora que você pega também o que a gente pode fazer, que mesmo que seja de alto índice glicêmico, mas com fruta desidratada, igual você falou, resíduo do coco, etc., ele vai ter muito mais nutrição, muito mais fibras, né, gorduras. Você vai, é muito interessante quando a gente consome um alimento de qualidade elevada, né, que vai ter vários alimentos vivos, enfim, essa gama de nutrientes de carboidrato, proteínas, gorduras boas, você tem uma saciedade muito maior, você come muito menos. Então você tem essa diferença do pós, né? Que é um fato que é o que mais acho que pesa na consciência das pessoas, é o pós alimentação de um alimento ruim, dá vontade de pegar e tirar tudo aquilo de dentro. Você sente depois, a saliva muda o intestino. Então, a ideia é assim, por mais que a gente, como eu estava dizendo, a questão de ser pais é a gente ser exemplo, ter alimentos saudáveis, seja em casa, nas preparações, porque vai ser só com esse exemplo, conscientizando nós e os nossos filhos e as pessoas, que eles vão conseguir fazer escolhas saudáveis durante toda a vida, porque eles vão estar sendo expostos o tempo todo por isso. Isso ainda é o mais comum. Eu tenho irmãos, tenho família, meu filho ainda não vai para a escola, mas a gente já vê essa dificuldade. Então, Nossa. com o tempo, ele vai estar escutando isso. Poxa, filho, olha, esse alimento é saudável, por isso, 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 aquele alimento, se você consumir muito, pode trazer problemas de saúde. E com o tempo, ele vai ouvir tanto isso que vai fazer essa opção. Vai ser natural. Porém, a gente tem que entender que a gente só pode fazer o nosso papel. E se qualquer pessoa que seja, filho ou não, quiser tomar outro caminho, a vida é deles. Então, esse respeito é muito importante, né? Eu falo isso porque é uma dificuldade muito grande nossa, né? Como Sim, fica, né? Quando vai para casa de um parente. Então, por nossa, mais que todos colaborem, é difícil e eles querem experimentar, eles veem aquilo e aquilo é gostoso na boca, eles não têm noção não mal tem que pode jeito. fazer um dia, né? Mas esse é o caminho. Se conseguir fazer crudívoro, ótimo. Por mais que, vamos supor, não consigo fazer, quero tentar chegar a um bolo mais próximo, vamos fazer um bolo que não seja vivo, mas só de ser ingredientes de melhores qualidades, sem aquele monte industrializado, que você consegue pôr uma cobertura que é uma pasta de castanhas, né? Uma pasta de castanhas adoçada com algum outro alimento de maior qualidade, tudo já vai melhorando. É pouquinha a diferença, mas pensa no mês, no ano, na vida. Lá na frente vai ter um benefício, né? Com certeza, eu acredito muito na apresentação da diversidade para eles, né, para as crianças, porque quando eu fiz a festa aqui do meu filho de 1 ano, foi tanta correria, mãe de bebê, e claro que ele ficou com febre no dia do aniversário dele, né, aquelas coisas que criança, no dia do aniversário de 1 ano, tudo acontece. Nunca teve febre na vida até ali, né? E agarrado comigo, eu esqueci, eu não falei nada sobre a comida para as pessoas. Eu só botei a comida lá, né? Os doces e tudo mais. E ele já estava numa iniciativa Waldorf, porque a gente estava começando aqui, então já tinha amiguinhos bebês vários, do meu grupo de mães vários bebês, e eu falei, tudo, eles têm que poder pegar qualquer coisa. Mas não avisei as mães. E elas viram a mesa de doces e elas contando, ai meu Deus, eu vendo meu filho comendo aqueles doces. E aí, depois da festa, que eu falei, mas era tudo vivo. E aí elas, ai, não acredito, se eu soubesse ter dado mais, né? Tipo, como a gente Ufa, sofre, o bolo era todo vivo, né? E que depois eu até bênção. vim aprendendo agora uma outra receita que é cozido, mas ela também é toda nesse sentido. Mas, assim, né, ampliando, né, aqui o aspecto até o afetivo da família, mas como a gente sofre muito e essa relação social ela é muito delicada, né? E eu acho que o nosso compromisso de oferecer, ensinar e ser generosos com esses adultos, né?
através das crianças, tipo, assim, se eu posso, eu levo fruta seca, né? Dentro das outras coisas, se eu posso, levo pipoca diária, aquela que não levou óleo nenhum, sabe? Aquela feita na pipoqueira elétrica. Enfim, mas a gente ir oferecendo e vendo que eles vão comer as outras coisas. Mas não me ensinaram a gostar de fruta seca quando eu tinha 2 anos de idade. Não me ensinaram a gostar de leite de gergelim, ainda que adoçado com tâmara, que é um sabor mais amargo. Meu filho adora, né? Então, eu acredito que essa semente que a gente planta, sabe? E se a gente contextualiza, né, nesse mundo da comida plástica, que daqui a pouco até vai virar comida robótica, sei lá, a gente está num nível muito delicado de cuidado. Só que eu acho que o rigor que a gente tem com a gente, por conhecer, por saber, né, faz com que, eu não sei você, mas que a gente, de uma forma geral, quem está aí, as mães que estão tentando melhorar, estão sempre insatisfeitas. Por quê? Por mais que faça o bom, né, para o mundo, diante do mundo, né, eu acho que a gente precisa um pouco também aliviar essa pressão interna, né? Assim, sim, oferecer o melhor, né? Saber que é o melhor dentro de um contexto, continuar fazendo e entender que o mundo vai fazer a parte dele. Agora, que essa resistência afetiva que o pai e a mãe estão colocando, né? Que é quando você dá a fruta com a castanha com o seu amor de pai, né? Quando a gente faz um leitinho de coco com ele, que não precisa nem botar nada, que você tá ali naquele ambiente da cozinha, eu acho muito importante isso, né? Ter eles no ambiente da cozinha com a comida saudável. A gente não sabe, a gente imagina o que vai acontecer, mas a gente não teve essas referências, né? E Não como isso é tivemos. importante, efetivamente. Eu botei a mesinha do Lucas para ele tocar o liquidificador ali embaixo, Que né? legal. Meu pai fica, pô, que perigo! Não é perigo, sabe? Uhum. É tudo muito controlado. Mas o que eu estou colocando ali de afeto, né? De lidar com os talheres, com aqueles cortadorzinhos de massa, de brincar com as sementes no chão, de estou fazendo comida e estou dando coisas para ele brincar ali como se ele estivesse fazendo da panelinha dele. Perde um monte de coisa, mas investimento, né? Perfeito. É isso, olha, eu pude conversar com como ela chama? Lia. Ela escreveu junto com o Dr. Gabriel Cousens um livro que chama Conscious Parenting, que é justamente essa questão da educação dos filhos na parte da alimentação. E um dos pontos chaves que ela comentou é de colocar os filhos, né, nesse processo, ajudando na preparação dos alimentos, porque o que eu percebo mesmo com os adultos, muito do que a gente propõe nessa linha mais saudável, né, que acho que seria que é o ideal para a gente viver, a gente automaticamente se reconecta com a alimentação. A gente sai daquilo do automático ou de comprar tudo pronto, sabe? Muda um pouquinho a nossa perspectiva com o alimento. A gente passa a realmente querer entender, ver de onde veio, como que foi feito. E isso é muito nobre, porque essa conexão é fundamental. A gente agradecer o alimento, né? Todo o processo dele, sol, o crescimento, quem plantou no nosso corpo. Isso é muito nobre. As pessoas nem estão aí para nada. Mas essa conscientização é fundamental. Para os nossos filhos, então, é importante integrá-lo, né? Colocá-lo nesse nosso processo de preparação. Isso ajuda bastante ele ter essa afinidade com os alimentos. Tanto nossas crianças, nossos filhos, as crianças, quanto nós, o ser humano é adaptável a qualquer situação. Tudo é hábito, tudo é costume. Eu lembro quando eu comecei a tomar café sem açúcar, eu estranhei, mas hoje em dia eu não consigo tomar com. É tudo uma questão de adaptação, de paladar. Por exemplo, quando as pessoas começam a consumir muito alimento vivo, eles estranham aquele creque-creque dos alimentos, não é, Juliano? Não sei se isso é uma queixa que eu escuto com frequência. As pessoas estão tão acostumadas a comer aquelas coisas meio mole, pastosa, tudo já sem fibras, ou enfim, que automaticamente eles estranham. A Precisam moral da fazer mais aula história. comigo. Oi? Como é? Precisam fazer mais aula de culinária viva comigo. Pois é, a questão a pessoa é para começar a praticar e adaptar. A boca se acostuma. É O conhecer, né, ser que humano, existe né? uma gastronomia que faz as texturas interessantes, que tem o crocante, que tem essa. Tô falando com bico, não tô falando culinária viva boa do mundo, né? Sim, sim, É com assim, certeza. porque senão fica muito limitado, né?
E E aí que aí, tá, as pessoas desconhecem, né, todas essas outras preparações que são gostosas, não dão ressaca digestiva, não, enfim, só benefícios. E as pessoas acham que a alimentação saudável é uma coisa xoxa, sem graça. Você percebeu, né? Então, essas possibilidades, a gente tem que sim esforçar para readaptar o paladar. Uma vez readaptado, fica mais fácil da gente conseguir sustentar. E quando a pessoa consumir esses alimentos que não são os mais saudáveis, etc., que ela consuma com consciência, porque vai ser natural o processo da pessoa querer evitar aquele tipo de alimento. uma coisa que eu acho que é muito forte, assim, para a gente já se encaminhar para o final, né? Tá. É como a gente quer agradar as crianças com açúcar, né? E como que as festas infantis são todas em cima de, além do que é, estou falando da festa comum, tá? Não estou falando da Uhum. festa que eu fiz na minha casa, nem a que você deve fazer para o seu filho. Mas assim, ela é baseada em comida de massa com queijo, gordura, carne, né? Bebida, se não com álcool, que criança não come, mas a base de açúcar, né? Refrigerante e Uhum. docinhos, e doces e o bolo e tudo com muito açúcar, né? E aí no final da festa a gente vê as crianças super estressadas e chorando e fala assim, estão cansadas para ir para casa, né? Na verdade, o que foi que aconteceu? Se bem cansado da praia, mas não vem chorando, irritado, desesperado, aflito, né? A minha opinião com relação à situação que a gente vive hoje é que a gente precisa desconstruir alguns costumes. Por exemplo, nossos pais, na educação deles, eles, pelo menos é o que eu vejo uma predominância, a preocupação deles era muito maior no trabalho, em sustentar a família, e não dava tanta atenção a isso. E foram bombardeados por mega indústrias, né, marcas, enfim, que vem, é, vendiam produtos pensando em lucro, em duração na prateleira de anos, meses, enfim. Era esse foco. Então, para eles era normal, achava até uma coisa excelente, porque não tinha que se preocupar com validade, com isso, com aquilo, e é gostoso. Então, foi se construindo algo assim na nossa, né, cultura de festas, por exemplo, desta forma, com brigadeiro, doces, bolos, tudo à base de muito carboidrato, de certa forma, muito químico também ali associado. E agora a gente vive talvez a desconstrução disso, porque estamos vendo o estrago na sociedade destes hábitos. Eu acredito piamente que em questão de décadas vai ocorrer uma mudança mesmo. As pessoas vão falar assim, não, tá errado, o normal, o normal tá errado, é anormal, vamos para o caminho certo. Então, nessas festas, né, a criança, aquilo que eu disse do adulto, ainda tem muita reserva para não já desencadear um diabetes ali, a maior parte delas. Algumas, uma dessas já se envolve, por exemplo, um diabetes tipo 1, que geralmente desenvolve nessas idades mais, né, novas. Pode acontecer. Mas o que eu quero dizer é que ainda tem essas alterações fisiológicas no corpo, ela fica cheia de energia, né, bagunça bastante a questão da agitação, do humor, vai influenciar. Fora a questão química, que além do açúcar, a gente está falando de toda uma química que é tóxica muitas vezes para o nosso corpo, só que o nosso corpo é muito, muito perfeito. A gente precisa de muita coisa para estragá-lo. Então, no caso das crianças ali, especificamente, nesse cenário que você criou das festas de aniversário, você tem toda essa bagunça fisiológica no corpo dela. Processo de alto índice glicêmico, de intoxicação com toda essa química que vem junto ali, corantes, né? Enfim, aquilo ali vai alterar, sim, o melhor estado que a criança pode ter. Agora, às vezes as pessoas ficam fazendo isso, porque não tem percebe que está estragando o corpo. Porque como não tem nenhuma alteração ali naquele momento, né, mensurável num laboratório, por laboratório, enfim, elas tocam o barco, deixa correndo como se nada tivesse acontecendo. Porém, sim, está diminuindo, vamos dizer assim, a vida útil do pâncreas da criancinha ali, que poderia ser uma pessoa sem nenhuma doença na vida futura, mas por abusar desde essa idade, com essas festinhas e em casa, que tem mães que consomem bolo diariamente, porque gostam também, pais, né?
os dois todos da residência, ou mesmo muito carboidrato, que consequentemente a médio e longo prazo vai ter as consequências, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Vai reproduzindo, né? É isso, Então, alguém tem que queridos parar. pais, tem que. Desculpa? Por isso que tem que parar esse trem. Aí as É, pessoas falam, olha, meu pai tem diabetes, meu avô tem diabetes, por isso que eu tenho diabetes também. Não, não. né, não. A genética influencia muito pouco. O que acontece aí, esses hábitos que são repassados de geração em geração, e enquanto não for quebrado, nós estamos falando nesse caso de questão do diabetes, de hábitos alimentares, mas isso se amplia para questões emocionais. Então, essa é uma atenção que a gente precisa estar levando uma vida consciente de tudo que a gente está fazendo para a gente quebrar essa cascata de gerações doentes, né? Muita conversa, assim, uma conversa muito boa essa, sabe? Que bom. Não fora o fato da gente ter a questão de horário, eu gostaria de ficar conversando mais com você, sabe? E acho que se você topar, a gente pode marcar outras vezes, a gente ainda tem aqui várias perguntas, né? Sim, Que eu vamos, a sou gente marca assim poucas, mais para frente outra. né? Combinado. E a gente vai aí cruzando as agendas, porque é muito bom conversar com você, né? Trazer essa visão muito mais ampla do que é o consumo do açúcar e o consumo do carboidrato no dia a dia, a importância dessa dieta equilibrada, né? Ou mais próximo do equilíbrio, né? Da gente poder também contextualizar, né? O que a gente está vivendo e olhar lá para o mundo, né? Sim, com muita calma, Entendendo amor, compreensão, tá tudo certo. muito acolhimento. Vou dizer só uma coisinha que a Nadine podia editar, mas essa eu queria muito te perguntar. O índice glicêmico da maçã no suco de clorofila. A gente aqui tem uma cultura, né, muito especial aqui da alimentação viva no Brasil, que tem nessa origem aqui no Rio de Janeiro, nessas duas escolas muito fortes, que preconizam Perfeito. dois sucos que fazem uma mudança muito forte. A gente percebe na nossa experiência na saúde, na energia do corpo. E aí ele vem lá, a gente coloca a fórmula dele, né? Um quarto a meia xícara de sementes germinadas, duas maçãs grandes, um copo de folha de liquidificador de folha verde, né? Um copo de liquidificador de folha verde, né? Uhum, E tudo liquidificado e coado no coador de voal. No lugar das tá, folhas verdes, a gente também poderia colocar legumes, né? Mas em geral é adoçado por maçã, com maçã. certo. Como que é a questão do índice glicêmico nesse suco? Bom, olha só. Imagine que todos nós temos reserva para consumir carboidratos na nossa vida, em regra. Então, vai ter um índice glicêmico, sim, pela maçã, proporcional a ela, porém, ela vai estar, né, misturada com, apesar de estar sem fibras, né, porque vai estar saindo tudo no voal, né, vai passar muito pouco, e ou algo que é favorável a diminuir o índice glicêmico, que é a mistura com outros nutrientes ali presentes, né, desde a clorofila e todos os outros micronutrientes que vêm dos outros alimentos, você vai ter alteração glicêmica sim. Então, você não vai fazer uma quebra de jejum sem alterar a glicemia. Diferente se você tomasse, sei lá, só um café, só ficar na água com limão. E aí você não quebra porque, né, aí você não quebra porque você não tem esse carboidratos e tal. Então, a gente tem que individualizar. Se um diabético que está ali sem controle, né, sem tomar medicação, ou que está num caminho de reverter diabetes em termos de tirar a medicação, ele vai precisar ficar sem isso. Mas mesmo o diabético, que nós estamos usando o pior cenário de um controle glicêmico que poderíamos utilizar, vai depender do histórico dele de vida, de saúde. Porque tem diabético que com pouco açúcar o corpo segura, consegue ainda não alterar muito. Tem aqueles que já estão assim extremamente já bagunçado o corpo, com várias alterações, não só de glicemia, o pâncreas já está exaurido há anos. Aí nesse caso, às vezes um pouquinho já bagunça tudo. Então tem essa questão a gente levar em conta, tá? Eu tenho pacientes que, por exemplo, a castanha de caju, que é um índice glicêmico baixo, tem alguns que diabetes consome e não altera nada, tem outros que já altera a glicemia. Claro, sempre tem os viés de quantidade, do momento e tal, mas voltando para o suco, eu acredito que, em geral, eu sempre recomendo variar. Nunca, eu acho que eu sou da linha que nada todo dia sempre, tudo Ah, eu também. ciclano, tá?
Então, vamos fazer suco verde, suco da terra, enfim. Varia, um dia faz de maçã, por uns dias faz de maçã, depois muda, uns dias faz sem. Então, se a pessoa, é muito melhor, por exemplo, ela fazer um desjejum com um suco verde com maçã do que consumir um pão com, Café né, com leite e enfim, pão com ó, manteiga. exato, por exemplo. Então já é muito melhor consumir esse daí, mesmo que seja um índice glicêmico, né, vai ter uma alteração glicêmica, que é difícil a gente precisar, mas já é muito melhor. Uma outra dica com relação ao suco verde, a pessoa se observar. Por quê? Porque tem pessoas que, quando consomem um alimento que tem um pouco de um índice glicêmico qualquer, que seja somente a fruta, ou seja o suco verde, tem pessoas que têm muita oscilação já de humor, de fome depois de meia hora, uma fome que não passa fácil. Então é legal ela se observar. Se ela está passando, tomou o suco verde, ficou bem ali 2 horas sem sentir nenhuma alteração, vai fundo, tá dando certo. Então essa autoobservação que vai ser fundamental na história. Eu, pessoalmente, prefiro, quando vou para o suco verde, ir mais sem mesmo. Eu vejo como um remédio, assim, como um suplemento quando eu tomo suco verde. E não necessariamente eu tomo de manhã, eu tomo no meio da tarde, pode variar essa questão do horário dele. Mas sempre é bem-vindo, porque é como se você conseguisse colocar o melhor suplemento possível com vitalidade ainda, que é o suco verde. Eu vejo dessa forma. A composição ali de micronutrientes é muito grande. Então, acredito que é sempre bem-vindo o suco verde, seja com uma ação ou não. A pessoa apenas precisa observar como o corpo dela responde e se ela tem algumas questões de saúde. Porém, super bem-vindo. Vai variando, um dia faz com maçã, um dia faz maçã verde, um dia faz com outra fruta ou sem fruta, mas é algo muito nobre essa preparação aí sendo consumida diariamente. É muito disso que disse, né? Hoje em dia na internet tem tudo, assim, tem pessoas que falam que faz mal e aproveitando até o embalo que outro dia eu vi uma pessoa falando do suco verde fazia mal e tal, eu acho que mais uma vez tem que individualizar. Tem pessoas que realmente alguns alimentos que pode estar colocando aí no suco verde pode não fazer bem. Para outras pessoas, a sensação ruim que ela sente é porque está desintoxicando, então tem que persistir. Às vezes, para a pessoa, vale a pena ela pôr num outro momento do dia, às vezes não a quebra de jejum. Então tem vários detalhezinhos que é legal a gente avaliar quando a gente individualiza. O problema é pôr uma regra para todos. Essa é a questão que acho que choca um pouquinho e aí dá margem para as pessoas falarem mal de algum caso ou outro que dá errado. Então, foi extremamente esclarecedor, né? Quero muito agradecer a sua disponibilidade, a sua doação, o seu tempo. Eu tenho certeza que quem assiste esse vídeo fica com muita vontade de sentar na sua frente no consultório e dizer, então vamos olhar para mim, sabe? Porque tudo isso que a gente falou, Legal. por mais que você consiga individualizar, né? Cada um é um universo, né? E ter essa visão emprestada para a própria saúde, com certeza ter assim, uma honra e uma alegria. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, né? Primeira vez que a gente está junto. Uhum. E fico muito grata por essa oportunidade e espero sinceramente que a gente tenha outras aí Legal. adiante. Vamos combinar assim, a gente, num futuro breve, a gente marca novamente um bate-papo, perguntas e respostas. Acho que quanto mais a gente passar esse conhecimento, mais a gente pode mudar a vida das outras pessoas. E, para mim, o movimento todo que eu faço na medicina convencional é isso. É sair da medicação, é a pessoa entender o todo, né? Meus atendimentos não é nada de prender o paciente para ficar passando comigo com frequência, é algo da pessoa vir pegar a ideia e falar assim, ó, vai, e reaceto. E aí, claro, com o tempo, os acompanhamentos mais coisa mais prolongada, a pessoa vai fazendo a sintonia fina e com os exames, claro, a gente consegue, né, mostrar, olha, ó, seu índice inflamatório diminuiu, sua glicemia, a hemoglobina glicada, que a média dos seus últimos 3 meses do açúcar no sangue melhorou. Isso é gostoso de mostrar os resultados, que a pessoa fala assim, estou no caminho certo. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Num futuro breve a gente volta a compartilhar um pouquinho mais das informações. Peço que vocês que se identificaram com esse meu trabalho, quiserem me seguir nas redes sociais, tem o Instagram, Dr. Lincoln Hashimoto, tem Facebook também, Lincoln Mota Hashimoto, pelo meu nome vocês me acham, e tem meu site, que é amelhormedicina.com.br, um nome fácil de memorizar. Humildemente eu falo a melhor medicina porque eu trabalho na prevenção. Eu acredito que o caminho da prevenção é comprovado isso até
econômica, cientificamente, sempre a prevenção ela é melhor do que o tratamento depois. Né? O caminho de volta dá mais trabalho do que a gente ir prevenindo. Então, essa conscientização aí pode nos presentear com um desfecho de uma vida aí bem gostosa até nossos últimos dias de vida. Assim, se for para ser, da nossa parte, o que está ao nosso alcance vai estar sendo feito, né? É aquilo, a gente não pode prometer agregar anos à vida, mas pode agregar vidas aos anos, né? Com Exato. certeza. Se assim for para ser, né? Claro que a doença ela é multifatorial, mas muito das nossas doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80%, é prevenível. Então, vamos fazer a nossa parte. Pois é. Olha, gratidão enorme. Vou deixar, quando nos vídeos do YouTube a gente vai colocar aqui os seus contatos, né? Maravilha. No Instagram também a gente vai te marcar, toda vez que colocar, vai te marcar nos comentários. E para as pessoas poderem ter mais um impulsinho para te achar. Tá bom? Maravilha. Eu Gratidão, agradeço. Dr. Lincoln Hashimoto. E gratidão pela sua caminhada, sabe? Então, estamos juntos na educação dos filhos também, do filho. Também. Temos bastante para trocar.